Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Maior número de crias por parto. Esse é o tom das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Pecuária Sul e parceiros com as ovelhas Burula. A linhagem, que apresenta elevada taxa de produtividade em razão de uma mutação genética, chegou ao Brasil nos anos de 1980. Veja agora na nossa reportagem. Na década de 60, as ovelhas Burula foram identificadas em um rebanho merino, na Austrália. Essas ovelhas peculiares apresentavam elevada prolificidade, ou seja, uma alta frequência de partos múltiplos. No Brasil, a linhagem Burula foi introduzida pela Embrapa Pecuária Sul com a importação de carneiros vindos da Nova Zelândia em 1980. A produtividade desses animais foi avaliada nas condições de criação do Rio Grande do Sul, sendo constatado o aumento da frequência de partos múltiplos. O aumento de nascimentos foi acompanhado pela maior mortalidade de cordeiros, mas mesmo assim, o número de quilos de cordeiros desmamados por ovelha acasalada foi superior. Durante a década de 90, a linhagem Burula foi usada no Brasil somente como modelo experimental para a implementação de estudos sobre fisiologia da reprodução realizados na Embrapa Pecuária Sul. Em 2001, foi demonstrado que a alta prolificidade das ovelhas Burula é causada por uma mutação que ocorreu naturalmente num gene expresso no ovário, o que possibilitou o desenvolvimento de testes genéticos capazes de identificar essa variação no DNA. Nós iniciamos a usar o teste genético para identificar a mutação Burula nos reprodutores e aí então orientar o cruzamento para fixar essa característica em animais de maior produtividade. Usando esses testes, a Embrapa Pecuária Sul, com o financiamento do CNPq e o auxílio de criadores, iniciou um programa de introdução dessa característica genética em rebanhos das raças Texel e, em 2004, da raça Corriedal. Burula, na realidade, é uma variação do gene, que para facilitar foi chamado de B. O gene inalterado foi chamado de N. Por ser de herança simples, o gene B pode ser transferido para qualquer raça de ovinos. Como qualquer gene, uma versão é herdada do pai e outra da mãe. Nos animais machos, o gene B não determina nenhuma característica morfológica, mas eles transmitem o gene que aumenta a prolificidade para suas filhas. O efeito do gene B é aditivo, ou seja, cada cópia adiciona 1 a 2 ovulações sobre a média de ovulações do rebanho onde foi introduzido. As ovelhas com 2 cópias do gene B, na maioria das situações, apresentam prolificidade excessiva, ou seja, produzem muitos cordeiros por pato, chegando até a produzir triplos, quádruplos e quíntuplos. A prolificidade desejável seria que todas as ovelhas parissem gêmeos, mas mesmo em ovelhas portadoras do gene B, acontecem partos com 3 ou mais cordeiros, que são mais difíceis de manter devido à fragilidade e baixo peso ao nascer. O uso de animais Burula não é indicado para todos os produtores, pois o aumento de nascimentos pode não se traduzir em maior desmame. A indicação para o uso dos animais Burula são para rebanhos que têm taxa de desmame acima de 80%. Rebanhos que ainda não estão nesse patamar de produtividade precisam se organizar melhor antes de lançar mão desse recurso genético para aumentar o número de nascimentos. A mutação Burula é uma nova opção que pode permitir ao produtor comercial um nível elevado de partos de gemelares e ainda reter outras características desejáveis da raça no seu rebanho original. Usando esses animais, o produtor tem o potencial de duplicar a produção de cordeiros do seu rebanho, saltando de 70% de desmame para mais de 150% de cordeiros desmamados por ovelha parida. O produtor Carlos Silveira, do município de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, vem trabalhando com o gene Burula desde 2005. Com a introdução do gene Burula, seu Carlos conheceu a possibilidade de tornar seu rebanho corredal mais produtivo. A partir daí,
ocorreram duas coisas, que foi a introdução do GEM e a introdução do manejo diferenciado, que proporcionou uma quantidade enorme de nascimentos e cordeiros vivos. O sistema de pecuária a gente esbarra no volume. Então, com as mesmas ovelhas, produzirmos o dobro de cordeiros é uma vantagem fantástica. Só vem a somar a renda da propriedade. O produtor tem disponível o material genético capaz de duplicar a produção de cordeiros. Este salto de produtividade depende da adoção simultânea de maiores cuidados com o rebanho de cria e com os cordeiros recém-nascidos, como veremos a seguir. E na segunda parte da reportagem, você vai saber como agregar valor econômico à ovelha burula, utilizando técnicas simples de manejo reprodutivo, nutricional e pós-parto. Só a genética não basta. Para que o produtor obtenha o saldo de produtividade que a ovelha burula pode oferecer, é preciso adotar maiores cuidados com o rebanho de cria e com os cordeiros recém-nascidos. A fertilidade é um aspecto fundamental para o desempenho econômico da produção ovina. Para os carneiros, recomenda-se que a capacidade reprodutiva seja avaliada pelo exame andrológico 2 meses antes do início do encarneiramento. Inicialmente, é feito um exame geral. Os animais devem ser verificados quanto à ocorrência de bicheiras ou doenças parasitárias que possam reduzir o interesse pelas fêmeas. Em seguida, é feito o exame clínico do sistema genital, que vai identificar os animais a serem descartados como reprodutores. Para as ovelhas, uma técnica simples para monitorar a fertilidade consiste em marcar o peito dos carneiros com tinta, usando uma cor diferente a cada 2 semanas de encarneiramento. Uma alternativa é usar coletes marcadores. Ao final do serviço, o produtor saberá como está a fertilidade das ovelhas e poderá organizar o manejo do rebanho de cria, estabelecendo estratégias para o momento da aparição. As ovelhas marcadas com apenas uma cor são as de maior fertilidade, pois ficaram prenhas no primeiro cio. A menor fertilidade é a dos animais marcados com as 3 cores. Eles precisaram de 3 cios para alcançar a prenhez. Já aquelas marcadas de preto ou sem marcação indicam problemas reprodutivos ou decorrentes do manejo inadequado do rebanho. O estado nutricional do rebanho de cria também deve ser observado, já que as ovelhas a serem emprenhadas devem apresentar bom estado corporal. O exame de condição corporal é uma forma simples de estimar a quantidade de músculos e de gordura que os animais apresentam em um dado momento. Ao serem apalpadas 1 mês antes do início do acasalamento, as ovelhas devem apresentar processos espinhosos, suaves e arredondados, podendo ser percebidos apenas sob pressão. As apófises transversais devem estar suaves e bem cobertas. As ovelhas com uma condição corporal um pouco inferior, mas que ainda são jovens e desejáveis para a reprodução, podem receber alimentação melhorada para atender a esses requisitos no início do acasalamento. A suplementação energética de ovelhas na última semana pré-parto aumenta a sobrevivência dos cordeiros, pois a produção de colostro, que é o primeiro leite a ser oferecido pela mãe ao recém-nascido, é assim aumentada. Os carneiros devem receber boa nutrição à base de pasto verde durante todo o ano. Quando necessário, devem ter suplementação com até 1% do peso vivo em grãos nas 6 a 8 semanas antes do início do acasalamento. O principal gargalo na produção ovina é a perda de cordeiros logo após o parto, geralmente em torno de 25% dos nascimentos. A principal causa dessa elevada taxa de mortalidade é o complexo inanição-exposição. Os cordeiros morrem por hipotermia, frio, devido à nutrição deficiente das ovelhas gestantes e das condições climáticas adversas durante o inverno.
Práticas de manejo simples e de baixo custo podem reduzir a mortalidade perinatal e incrementar a produção. Nas ovelhas gestantes, além de garantir a condição corporal recomendada nos dias que antecedem o parto, deve ser aplicada a vacina contra clostridioses, aproveitando o manejo para a revisão dos cascos e tosquia da área ao redor do úbere, quando necessário. Depois do parto, os cordeiros já secos pela ovelha devem ser atendidos. Os animais saudáveis podem ser capturados com um gancho de pastor e terem o umbigo desinfetado com solução de iodo a 2%. Isso reduz a possibilidade de infecções bacterianas. Já os cordeiros aparentemente pequenos em relação aos outros, ou que não estejam mamando, ou ainda que parecerem encolhidos de frio, merecem cuidados especiais. Primeiro, é necessário verificar se o cordeiro suporta o peso da cabeça, pois isso permite que o animal possa engolir. Nesse caso, ele deve ser alimentado com uma sonda estomacal. Para isso, uma seringa cheia de colostro, de preferência da mãe do cordeiro e retirado na hora, deve ser utilizada com uma sonda para cada animal fraco. É importante que o cordeiro receba o colostro até 6 horas após o nascimento, para que possa adquirir imunidade contra doenças e energia para manter a temperatura do corpo. Assim, o animal poderá seguir a mãe, que continua amamentando. Agora, tu bota o sexo dele. Ao adotar esses cuidados, o produtor terá sucesso na utilização da genética burula e poderá obter mais renda com a maior oferta de cordeiros nascidos de cada ovelha acasalada. Então, a resposta está aqui atrás, um lote de ovelhas, um lote parcial, onde já ocorreram, nesse lote, 51 partos gemelares, 7 partos triplos e 2 partos com 4 cordeiros. Para saber mais, fale com a Embrapa Pecuária Sul. O telefone é código de área 53 e o número 3240-4650. Na internet, o endereço eletrônico é www.cppsul.embrapa.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar. Tchau! A rentabilidade é um aspecto fundamental para o desempenho econômico da produção ovina. Para os carneiros, recomenda-se que a capacidade reprodutiva seja avaliada pelo exame andrológico 2 meses antes do início do encarneiramento. Inicialmente, é feito um exame geral. Os animais devem ser verificados quanto à ocorrência de bicheiras ou doenças parasitárias que possam reduzir o interesse pelas fêmeas. Em seguida, é feito o exame clínico do sistema genital, que vai identificar os animais a serem descartados como reprodutores. Para as ovelhas, uma técnica simples para monitorar a fertilidade consiste em marcar o peito dos carneiros com tinta, usando uma cor diferente a cada 2 semanas de encarneiramento. Uma alternativa é usar coletes marcadores. Ao final do serviço, o produtor saberá como está a fertilidade das ovelhas e poderá organizar o manejo do rebanho de cria, estabelecendo estratégias para o momento da aparição. As ovelhas marcadas com apenas uma cor são as de maior fertilidade, pois ficaram prenhas no primeiro cio. A menor fertilidade é a dos animais marcados com as 3 cores. Eles precisaram de 3 cios para alcançar a prenhez. Já aquelas marcadas de preto ou sem marcação
indicam problemas reprodutivos ou decorrentes do manejo inadequado do rebanho. O estado nutricional do rebanho de cria também deve ser observado, já que as ovelhas a serem emprenhadas devem apresentar bom estado corporal. O exame de condição corporal é uma forma simples de estimar a quantidade de músculos e de gordura que os animais apresentam em um dado momento. Ao serem apalpadas um mês antes do início do acasalamento, as ovelhas devem apresentar processos espinhosos suaves e arredondados, podendo ser percebidos apenas sob pressão. As apófises transversais devem estar suaves e bem cobertas. Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Maior número de crias por parto. Esse é o tom das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Pecuária Sul e parceiros com as ovelhas Burula. A linhagem, que apresenta elevada taxa de produtividade em razão de uma mutação genética, chegou ao Brasil nos anos de 1980. Veja agora na nossa reportagem. Na década de 60, as ovelhas Burula foram identificadas em um rebanho merino, na Austrália. Essas ovelhas peculiares apresentavam elevada prolificidade, ou seja, uma alta frequência de partos múltiplos. No Brasil, a linhagem Burula foi introduzida pela Embrapa Pecuária Sul com a importação de carneiros vindos da Nova Zelândia em 1980. A produtividade desses animais foi avaliada nas condições de criação do Rio Grande do Sul, sendo constatado o aumento da frequência de partos múltiplos. O aumento de nascimentos foi acompanhado pela maior mortalidade de cordeiros, mas mesmo assim, o número de quilos de cordeiros desmamados por ovelha acasalada foi superior. Durante a década de 90, a linhagem Burula foi usada no Brasil somente como modelo experimental, para a implementação de estudos sobre fisiologia da reprodução realizados na Embrapa Pecuária Sul. Em 2001, foi demonstrado que a alta prolificidade das ovelhas Burula é causada por uma mutação que ocorreu naturalmente num gene expresso no ovário, o que possibilitou o desenvolvimento de testes genéticos capazes de identificar essas variantes. As ovelhas com uma condição corporal um pouco inferior, mas que ainda são jovens e desejáveis para a reprodução, podem receber alimentação melhorada para atender a esses requisitos no início do acasalamento. A suplementação energética de ovelhas na última semana pré-parto aumenta a sobrevivência dos cordeiros, pois a produção de colostro, que é o primeiro leite a ser oferecido pela mãe ao recém-nascido, é assim aumentada. Os carneiros devem receber boa nutrição à base de pasto verde durante todo o ano. Quando necessário, devem ter suplementação com até 1% do peso vivo em grãos nas 6 a 8 semanas antes do início do acasalamento. O principal gargalo na produção ovina é a perda de cordeiros logo após o parto, geralmente em torno de 25% dos nascimentos. A principal causa dessa elevada taxa de mortalidade é o complexo inanição-exposição. Os cordeiros morrem por hipotermia, frio, devido à nutrição deficiente das ovelhas gestantes e das condições climáticas adversas durante o inverno. Práticas de manejo simples e de baixo custo podem reduzir a mortalidade perinatal e incrementar a produção. Nas ovelhas gestantes, além de garantir a condição corporal recomendada nos dias que antecedem o parto, deve ser aplicada a vacina contra clostridioses, aproveitando o manejo para a revisão dos cascos e tosquia da área ao redor do úbere, quando necessário. Depois do parto, os cordeiros já secos pela ovelha devem ser atendidos.
Os animais saudáveis podem ser capturados com um gancho de pastor e terem um umbigo desinfetado com solução de iodo a 2%. Isso reduz a possibilidade de infecções bacterianas. Genético para aumentar o número de nascimentos. A mutação Burula é uma nova opção que pode permitir ao produtor comercial um nível elevado de partos de gemelares e ainda reter outras características desejáveis da raça no seu rebanho original. Usando esses animais, o produtor tem o potencial de duplicar a produção de cordeiros do seu rebanho, saltando de 70% de desmame para mais de 150% de cordeiros desmamados por ovelha parida. O produtor Carlos Silveira, do município de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, vem trabalhando com o gene Burula desde 2005. Com a introdução do gene Burula, seu Carlos conheceu a possibilidade de tornar seu rebanho corredal mais produtivo. A partir daí, ocorreram duas coisas, que foi a introdução do gene e a introdução do manejo diferenciado, que proporcionou uma quantidade enorme de nascimentos e cordeiros vivos. No sistema de pecuária a gente esbarra no volume. Então, com as mesmas ovelhas produzirmos o dobro de cordeiros, é uma vantagem fantástica. Só vem a somar a renda da propriedade. O produtor tem disponível o material genético capaz de duplicar a produção de cordeiros. Este salto de produtividade depende da adoção simultânea de maiores cuidados com o rebanho de cria e com os cordeiros recém-nascidos, como veremos a seguir. E na segunda parte da reportagem, você vai saber como agregar valor econômico à ovelha Burula, utilizando técnicas simples de manejo reprodutivo, nutricional e pós-parto. Só a genética não basta. Para que o produtor obtenha o saldo de produtividade que a ovelha Burula pode oferecer, é preciso adotar maiores cuidados com o rebanho de cria e com os cordeiros recém-nascidos. A fertilização no DNA. Nós iniciamos a usar o teste genético para identificar a mutação Burula nos reprodutores e aí então orientar o cruzamento para fixar essa característica em animais de maior produtividade. Usando esses testes, a Embrapa Pecuária Sul, com o financiamento do CNPq e o auxílio de criadores, iniciou um programa de introdução dessa característica genética em rebanhos das raças Texel e, em 2004, da raça Corredal. Burula, na realidade, é uma variação do gene, que para facilitar foi chamado de B. O gene inalterado foi chamado de N. Por ser de herança simples, o gene B pode ser transferido para qualquer raça de ovinos. Como qualquer gene, uma versão é herdada do pai e outra da mãe. Nos animais machos, o gene B não determina nenhuma característica morfológica, mas eles transmitem o gene que aumenta a prolificidade para suas filhas. O efeito do gene B é aditivo, ou seja, cada cópia adiciona 1 a 2 ovulações sobre a média de ovulações do rebanho onde foi introduzido. As ovelhas com 2 cópias do gene B, na maioria das situações, apresentam prolificidade excessiva, ou seja, produzem muitos cordeiros por pato, chegando até a produzir triplos, quádruplos e quíntuplos. A prolificidade desejável seria que todas as ovelhas parissem gêmeos, mas mesmo em ovelhas portadoras do gene B, acontecem partos com 3 ou mais cordeiros, que são mais difíceis de manter devido à fragilidade e baixo peso ao nascer. O uso de animais Burula não é indicado para todos os produtores, pois o aumento de nascimentos pode não se traduzir em maior desmame. A indicação para uso dos animais Burula são para rebanhos que têm taxa de desmame acima de 80%. Rebanhos que ainda não estão nesse patamar de produtividade precisam se organizar melhor antes de lançar mão desse recurso